but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. O Senhor tem falado comigo já há alguns dias, em complemento àquilo que o Senhor nos trouxe, falando do homem do leme, lembram? E aí veio a Larissa com uma palavra muito pontual, aí veio a pastora Van com outra palavra pontual. E qual conclusão nós chegamos? Em que o Senhor está olhando para a sua igreja e querendo que a gente mude a nossa maneira de enxergar a vida, como homens e mulheres de Deus. A palavra diz que estreita é a porta, ela não é larga, ela não é uma porta escancarada para fazer o que a gente bem entende. E o Senhor tem tratado isso conosco. A pastora Van, semana passada, falou sobre o pecado voluntário. Eu faço, eu peco, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos posicionar e mudar, sim, o nosso comportamento, porque depende de nós a salvação de muitos que estão lá fora. O nosso testemunho vai falar. A nossa vida vai falar. A nossa vida que vai gritar aos quatro ventos, a todos aqueles que nós conhecemos, o que é ser um homem e uma mulher de Deus. O que é ser um homem e uma mulher diferente desses homens que nós temos visto hoje. E partindo desse princípio, apertem os cintos. O Senhor, Ele falou bastante comigo. Eu brinquei falando, Ele bateu bastante. Mas tudo que Deus faz é por uma boa causa. Tudo que o Senhor fala é para a gente realmente ouvir. Mas não só ouvir. É para nós colocarmos em prática. Sabe, é tanta palavra. Se nós pararmos para avaliar desde a passagem do ano, o Senhor falou em aceleração. Por que Deus acelerou? Por que Deus quer nos alinhar? Aceleração e alinhamento. Por que que nós fomos colocados nesse trilho dessa palavra nesse ano? Porque tem tanta coisa errada acontecendo na terra. Tanta coisa errada acontecendo ao nosso redor. E o tempo é curto. A pastora Van lembrou semana passada, e hoje até eu escrevi num papelzinho, num post-it, e coloquei nos vidros, nos espelhos de casa, que um dia a mais é um dia a menos. Quem sabe se amanhã a gente vai estar aqui? Você sabe se amanhã você vai estar aqui? Você sabe se quando você sair daqui, você vai conseguir chegar na sua casa? Não, nós não sabemos. Porque um dia a mais é um dia a menos. É um dia a menos no nosso tempo. É um dia a menos com a nossa família.
É um dia a menos com os nossos pais ou não? É um dia a menos dando um bom testemunho ou não? E aí Deus me colocou para pensar. Ontem éramos jovens, né? O AP postou outro dia uma foto da gente novinho, né, amor? Carinha de bebê eu tinha. Nossa, eu já tinha 25 anos com cara de 15 naquela foto. Nossa, que coisa mais deliciosa ver a nossa juventude. Mas ontem, hoje não, passou muito rápido. A vida, ela é como uma fumaça. Em algumas versões fala é como um vapor. Daqui a pouco sumiu. Você vai tomar banho, fica tudo, principalmente mulher que gosta de tomar banho quente. Homem normalmente toma mais geladinho. A mulher deixa aquele banheiro todo embaçado, né? Cheio de vapor. Em 1 minuto que você abriu a janela, acabou. A vida é assim. Por isso que nós temos que nos posicionar. A palavra diz em Salmos 39, de 4 e 5, versão NVI, eu usei nesse versículo, tá? Ele fala assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos à sua presença. O prazo da minha vida é nada. Esse é Davi falando. Diferente. E a NVI: deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Por mais forte que seja, por mais saudável que seja, por mais imponente que seja, por mais rico que seja, por mais doutor que seja, ele não é nada. E nós devemos ter essa consciência. E os alertas estão descritos na palavra. Em Mateus 24, 36, eu vou ler na tela, tá? Pode colocar. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Próximo. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Partindo desse princípio, eu tenho uma pergunta para vocês. Mas eu quero que vocês só pensem, vocês não vão precisar me falar. O que aconteceria com você hoje se você visse a Deus? Eu creio que nessa caminhada de alinhamento, o Senhor pode ter feito algumas vezes essa pergunta: e se eu chegar agora, o que você vai fazer? Existem alguns que vão ser recebidos: ah, meu filho amado, em quem eu me alegro. E alguns ele vai falar: eu não te conheço. Mas Senhor, eu fazia milagres em teu nome, eu pregava a tua palavra, eu era um pregador do evangelho, eu era um missionário, fazia várias missões. Ele vai falar: não te conheço. Então, nós precisamos pensar, em que turma você quer chegar lá? De que turma você quer fazer parte? A conhecida ou a desconhecida? Por isso as perguntas. Amém? Abram comigo a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4.
Eu vou ler do 1 ao 5 por enquanto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado. Eu vou ler na minha tela aqui, tá? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no mesmo tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, todos viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e também na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. A palavra é muito clara e nos fala, a gente já viveu aquilo que o mundo vive, então nós não podemos mais viver, porque o dia do julgamento do Senhor, Ele vai julgar vivos e mortos, independente do estilo de vida. Gálatas 5, 16 a 17, NTLH. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a nossa natureza humana. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Nós precisamos avaliar a nossa vida. E a pergunta foi essa: o que aconteceria conosco hoje se nós víssemos a Deus? A que turma nós pertenceríamos? E eu intitulei a mensagem como: qual seria a sua sentença? Aliás, qual é a sentença? Todo juiz, se nós tivermos advogados aqui, eles podem confirmar. Todo juiz, ele determina a sentença a partir de um júri. Você é culpado ou inocente? Você é culpado ou inocente? Você pertence ao grupo A ou B? Você pertence ao grupo que vai chegar lá e Jesus vai te abraçar? Ou que Jesus vai falar, vai, aparta-te de mim? E partindo dessa pergunta e desse título, a palavra que o Senhor me falou foi 1 Pedro 4, 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, quem será do ímpio e do pecador? Todos teremos que prestar contas de todas as nossas atitudes. Mateus fala assim: eu lhes digo que no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem, porque suas palavras, por essas palavras vocês serão absolvidos ou condenados. Está ficando estreita a porta. O que a gente mais vê hoje são coisas erradas dentro da igreja. É mau testemunho dentro da igreja. As pessoas não querem vir para a igreja por conta do que a gente faz de errado lá fora. E eu me incluo. O que eu falo, o que eu faço, como eu me visto, como eu me comporto, o que as pessoas veem em mim, pode fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer a Deus ou de não querer Deus. O que eu faço vai gerar salvação para as pessoas que estão ao meu redor ou não.
A gente não pode errar em coisas poucas, porque as pequenas pedras são as que nos fazem tropeçar. Nós não podemos errar nas coisas que nós sabemos que são erradas. Pecado se chama pecado. Pecado é pecado, seja ele na sua consciência pecadinho ou pecadão. Nós não podemos pecar mais. Nós fomos salvos. Nós fomos limpos de todo pecado. O Senhor deu a vida dele por mim e por vocês, para que nós não vivêssemos mais à sombra dos nossos pecados. Aquela época que a gente fazia o que queria, quando a gente ainda não conhecia Deus, Deus nos perdoou, só que hoje nós não podemos mais pecar. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de mudança de mentalidade. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de transformação na nossa maneira de enxergar o Evangelho. Porque muitas pessoas vão ser salvas pelo nosso bom testemunho. E o Senhor está voltando. A porta está ficando estreita. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Amém? Eu li na internet essa semana uma historinha sobre um cavalo. Muitos de vocês podem ter visto essa história, porque quem segue essa página, que é uma página cristã, provavelmente viu, porque foi postada essa semana. E a história fala assim: um cavalo estava amarrado, tentando se soltar. Veio um demônio e soltou o cavalo. Aí o cavalo, passeando, entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer as suas plantações. O dono da fazenda, vendo aquilo, irou-se, pegou uma espingarda e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo ficou indignado, pegou uma espingarda e matou o fazendeiro. Aí a mulher do dono da fazenda indignou-se, veio e matou o dono do cavalo. Aí o filho do dono do cavalo, sabendo disso, veio e matou a mulher. E aí todo mundo ao redor, os vizinhos, todo mundo entrou numa revolta e em cólera ficaram tão revoltados e com tanta raiva, mataram o menino e queimaram sua casa. Aí perguntaram para o demônio: como você fez isso e por que você fez isso? Ele falou: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Moral da história: o diabo faz coisas simples, porque ele sabe que a maldade está no coração do homem. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Um pequeno laço pode destruir a vida de muitas pessoas. Uma pequena mentira, uma omissão de uma verdade, uma sujeirinha num pano, quando você limpa um óculos, risca toda a tela do óculos, a lente do óculos. Uma sujeirinha no nosso coração deixa o nosso coração preto. Os nossos filhos ouviam isso no ministério infantil. Cuidado com pecadinhos. Inho não existe. Inho não é nada. Inho não serve para nada. Pecadinho, mentirinha. Ah, eu só vou passar um minutinho na internet. Ah, eu só vou ver um videozinho, só mais um videozinho. Ah, é só um segredinho do meu marido. Ah, é só uma omissãozinha da minha esposa. Ah, eu vou esconder porque não dá para falar, eu tenho vergonha. É só uma desobediênciazinha. Meu pai vai entender. Não cai na mentira do inho. Não deixa o diabo soltar o cavalo e fazer farra com a sua vida. Porque o diabo, ele não veio apenas para matar. Ele veio para roubar e ele veio para destruir. Depois que ele destruiu o que não tem mais graça, ele te mata. Então a gente precisa vigiar.
E nos dias em que estamos vivendo hoje, os dias que se chamam hoje, Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto vai fazer mais injustiça. Quem está sujo vai se sujar mais ainda. Mas quem é justo vai fazer mais justiça. E quem é santo vai se santificar mais ainda. 1 Pedro 5 fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então nós precisamos ser firmes e constantes, retos, porque se o julgamento começou na casa de Deus, e nós temos visto que começou na casa de Deus, quanta coisa errada nós temos visto acontecendo, quantos escândalos, quantos pastores, pastoras, homens que se diziam de Deus, que nós vamos ver não são, quantos abusos dentro da igreja, quanta coisa errada dentro da igreja. Nós temos ouvido ao redor do mundo quanta prostituição dentro da igreja. Ontem eu estava falando, não sei se a Dani está aí, mandei até para ela um vídeo. Quanto abuso, quanta ostentação, quanta coisa errada, meu Pai. Mas o Senhor, Ele ouve o coração daquele que é contrito e quebrantado. Mas o Senhor, Ele está aqui para resgatar a gente das nossas próprias vontades, da nossa carne que luta contra o Espírito. O Senhor está aqui para nos livrar de nós mesmos. A gente está muito vivo, a gente precisa morrer para nós mesmos. E aí o Senhor ama um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. O que é um coração contrito? Alguém já viu o que é contrito no Google? Contrito significa arrependido. Contrito significa envergonhado. Contrito significa aquele que quer mudança. Ele não resiste àquele que quer mudança. Ele não resiste àquele que se arrepende. Ele não resiste àquele que tem vontade de ser transformado. Ele não resiste àquele que chora na presença dele e quer mudança. Ele não resiste. E Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Não só aqui, mas Ele está aqui em nós. Por isso que a luta contra a carne e o espírito é uma desonra ao Senhor. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós precisamos abandonar os inhos da nossa vida e fazer o que o Senhor deseja. A Bíblia fala em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não convém que a gente se envolva com coisa errada. Não convém que a gente faça o que o mundo está fazendo, porque a vida passa como uma fumaça. E a gente não sabe se nós vamos estar aqui amanhã para falar. O dia é hoje. O tempo é agora. A Bíblia nos mostra que no fim dos tempos haverá muita apostasia. Apostasia é gente que se desvia da verdade. É gente que deixa de andar com Deus. É gente que sai da igreja e vai fazer as coisas que fazia antes. Apostasia é quem vira as costas para o Senhor. Apostasia é quem vira as costas para o irmão que está aí sentado, que não ouve, que não recebe uma palavra, que não retribui o amor. Apostasia é a pessoa se esfriando, se afastando de Deus. E inclui se afastar dos irmãos. Porque um irmão, a Bíblia fala que nós devemos andar de 2 em 2, porque um caindo, o outro está lá para segurá-lo, para apoiá-lo, para levantá-lo, para ajudá-lo. Não dá para viver sozinho. Igreja não significa, andar com Cristo significa andar em união, em unicidade, em aliança. Aliança não pode ser quebrada. Nós precisamos estar em aliança. Vocês concordam? Está pesado? Não está pesado. Está transformador. O Senhor é bom.
e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. O que o Senhor está querendo fazer conosco? O Senhor está querendo fazer-nos mudar a maneira de pensar a nossa vida. É isso que Deus quer. Deus apenas quer nos mudar. Deus apenas quer que nós reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. E todos nós pecamos, porque quem fala que não peca, já começou pecando, mentindo. Nós precisamos nos posicionar. Sabe, quem faz coisa errada com consciência, precisa voltar atrás. É o que a pastora Van pregou. Tiago, né? Acho que foi Tiago, se eu não me engano, que fala que nós precisamos sim não agir com os erros conscientemente. Se você pecou, errou, vacilou, caiu numa armadilha, sei lá, se envolveu com coisa que não tinha que se envolver, vai lá, se arrepende. Busque o Senhor. Fale para Ele te limpar. Agora, se você vai de novo, já era. Você está abrindo mão da presença do Senhor, você está apostatando a fé. Você está se afastando do Senhor. E para o Senhor, não importa o tamanho do pecado, se Ele conhece um coração quebrantado e contrito, Ele pode ter assassinado alguém. Se Ele tiver um coração contrito e quebrantado, Ele vai perdoar. Com o mesmo amor que Ele perdoa uma mentirinha, de não atender um telefone. Ai, faz de conta que eu não estou, faz de conta que eu estou dormindo. Vocês entendem? Amém? Posso ouvir um amém? O julgamento começa na casa de Deus, que somos nós. Então já começou. É hoje, é agora. Meninos, vocês conseguiram baixar a música que eu pedi? Tá. Deixa ela no fundo, eu vou ler um texto. A hora que ele colocar a música. Curiosidade. Eu queria que vocês pensassem um pouco naquilo que vocês têm errado. Naquilo que vocês têm consciência de seus erros. Porque todos temos consciência do que é errado e que é certo, amém? Até uma criança sabe disso. Então eu queria que vocês meditassem nisso. E pensassem um pouco nisso. Pois o pior pecado de todos, que já foi cometido no mundo, foi o assassinato do Filho de Deus. E a melhor coisa que já aconteceu neste planeta foi a morte do Filho de Deus. Então, se Deus pode tornar a pior coisa na melhor coisa, Ele pode fazer a sua decepção, até mesmo o seu pecado, até mesmo a sua insensatez, se tornarem bênção. Deus tem te concedido uma estrada exclusiva para o céu. Existem curvas nessa estrada. Todas topos de montanha, onde você tem uma maravilhosa paisagem, mas também tem vales escuros, onde é frio e horrível. E existe uma jornada única, só para você. Só para você, que foi toda decidida pelo mesmo amor que te amou primeiro e em primeiro lugar. Não murmure sobre a estrada que Ele tem te levado, que é exatamente a estrada desenhada por Ele, que te trará em segurança para o céu. Esse é o caminho que o Senhor tem para eles, para vocês, para mim. Esse é o caminho. A estrada nós não compreendemos. E o pior dos pecados de assassinato ocorrido foi a melhor coisa que aconteceu para nós. Nós temos Cristo. O Cristo que deu a vida por nós. O Cristo que Deus entregou por amor de nós. E eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza.
O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E o Senhor está nos levando, nos movendo, para que possamos nos dobrar a Ele nessa noite. Feche seus olhos, avaliem o coração de vocês. É noite de avaliação, é noite de arrependimento, onde o Senhor quer nos colocar diante dEle. Sabe aquele pecado que você acha que não é pecado, porque você sempre está lá acusando, fazendo. O Senhor chama de pecado, mas Ele só quer que você, no dia da sentença do juiz, possa ser liberado da acusação. Culpado ou inocente, nós precisamos ser inocentes diante do Senhor. Nós precisamos ser limpos diante do Senhor. Nós precisamos ser lavados diante do Senhor. Nós precisamos ser transformados pelo amor dEle. E essa noite, Ele está aqui para nos transformar. Amém? Continue com seus olhos fechados, diante dessa ministração no qual o Senhor Ele tem nos desafiado a nos posicionar. Às vezes nós nos perguntamos por que nós não vivemos a intensidade do Evangelho no qual os apóstolos viviam. E a resposta é muito simples. Eles criam que Yeshua voltaria nos seus dias. Talvez esse senso de urgência nós perdemos. E por perder esse senso de urgência acerca da volta do Filho, nós também nos tornamos insensíveis à movimentação, à manifestação do seu Espírito. E a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Parece que hoje nós só falamos do romance e não falamos do juízo. Parece que a nossa relação com Deus é baseada naquilo que nós queremos que Ele nos dê, mas nunca naquilo que nós precisamos nos tornar e aquilo que nós precisamos entregar. E diante de uma palavra dessa, eu posso dizer para vocês, meus irmãos, os meus ossos tremem. Porque a palavra diz em Hebreus, no capítulo 10, no verso 26, que porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. O autor de Hebreus está dizendo que quando nós deliberadamente vivemos a nossa vida de pecado, é como você colocar Cristo na cruz de novo. Não tem mais o que fazer. O que eu entendo quando eu olho para um texto como esse, é que optar por uma vida de pecado é negar a existência do próprio Deus. É dizer que o seu poder salvífico, ele não pode afetar a nossa vida. Que tudo aquilo que ele passou naquela cruz não tem sentido nenhum. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso ventre. Porque o nosso Deus é o nosso desejo. Só que o Senhor, em sua graça, em sua misericórdia, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, está dizendo ainda para mim e para você, ainda há tempo. E a pergunta que o Espírito nos faz: você quer viver para o Senhor ou você quer viver para você, para os seus próprios desejos? Na carta de Hebreus, no capítulo 4, verso 12 e 13, diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. É isso que nós temos ouvido aqui nessa casa, é isso que a nossa pastora está nos trazendo, é essa palavra viva, que o texto diz que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir, presta atenção, irmão, dividir a tua alma e o teu espírito, porque muitas vezes você quer entender coisas do espírito, mas por tua alma. A tua alma é o desejo, é aquilo que você quer. A alma é o alimento da carne, mas o espírito só se alimenta de uma coisa só, do próprio Deus.
E é por isso que Jesus diz para a samaritana: meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é um princípio. E essa palavra, ela divide o que é a alma da nossa vida, o que é espírito. Está dizendo o que é aquilo que revela o desejo que opera em nós e uma vida em Deus. Essa é a palavra. E é isso que nós temos ouvido. E é isso que nós temos sido desafiados nessa noite. Porque essa mesma palavra, ela é capaz de dividir juntas e medulas. E é sensível para perceber, olha isso, os pensamentos e as intenções dos corações humanos. Nós ouvimos muitas coisas aqui hoje mesmo, sobre coração. E eu posso dizer para você, sabe, meu irmão, qual é o ponto mais alto entre a terra e os céus? É o coração do homem. O ponto mais alto da sua vida, da minha vida, entre terra e céus, é o seu coração. Por isso Paulo fala que nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus ainda tem preparado. Mas como está o nosso coração? Como que está o nosso coração? E é por isso que o Senhor, em sua graça e sua misericórdia, está nos trazendo uma palavra que nos confronta, que nos tira desse estado de inércia, desse gesto espiritual que nos impede de andar, nos impede de viver para o Senhor. E nos desafia, ainda que nos doa. Sabe por quê? Porque em Hebreus 4, ainda no verso 13, diz assim: porque não há nenhuma criatura, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos de prestar contas. Meu irmão, minha irmã, o dia da prestação de contas está chegando. E nesse dia, quando o Senhor pedir para mim e para você, estenda suas mãos, Ele não vai querer saber a musiquinha que você cantou. Ele não vai querer saber o tanto de dízimo que você deu. O que Ele vai querer saber é se você foi fiel até o fim. Como diz em Apocalipse, mesmo diante da morte não deram valor à sua própria vida, porque eles sabiam que havia uma recompensa que era do alto. Porque eles serviam ao Senhor a ponto de dar as suas próprias vidas, e eles sorriam na cara da morte. Porque nem a morte pode pará-los. Então o que nós fazemos nesses encontros? Nós estamos nos preparando para esse dia. O dia que eu e você vai estar diante da morte. E nós vamos olhar bem para ela e vai falar: não, eu vivi uma vida de justiça. Pequei, mas eu voltei para o Senhor. Porque Davi disse no Salmo 51: Senhor, troca o meu coração. Davi, quando peca diante do Senhor, ele escreve um salmo e diz: Senhor, troca o meu coração, porque nesse coração já foi. Eu perdi esse coração, por isso pequei. Troca o meu coração. E Davi, ele continua dizendo: e traga de volta a alegria da salvação. Meus irmãos, às vezes nós já estamos vivendo num estado de tristeza, que a gente não tem resposta ao porquê. A gente não encontra o porquê. Você compra o que você quer, continua triste. Você se relaciona com quem você quer, você continua triste. Você tem o emprego que você quer, você continua triste. Nos falta o Espírito. Sabe o que é que nos falta? A alegria da salvação. Como a nossa pastora nos disse, sabe por quê? Porque nós não fomos salvos do nosso maior inimigo. Se olha no espelho. Se olha no espelho. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Dá tudo o que você quer. Fazer de você o Senhor de si mesmo. Seja o seu próprio Senhor. Faça o que tu queres. É tudo da lei. Faz o que tu queres. Viva como você quer. E aí Deus, ele fala para Paulo escrever na carta aos Romanos, no capítulo 1, dizendo: eu vou trazer um juízo para esse povo que quer viver segundo o seu próprio desejo. E qual é seu juízo? Qual será o juízo, Senhor? Diga para eles, escreva para eles. Eles vão viver exatamente como eles querem. Porque eles não atentaram os seus ouvidos quando meu filho disse: que vale o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Então eu entendo que uma palavra como essa é o Espírito dizendo para mim e para você: o que vale o mundo inteiro, o que vale o mundo todo, se você perder a sua alma. Esse é um desafio para mim e para você. Davi diz nos Salmos, o capítulo 90, e você pode ler todo esse Salmos, o capítulo 90 na sua casa, porque o título desse Salmo, sabe qual é? A brevidade dos dias. Davi, ele escreve salmos sobre a brevidade dos dias dos homens, e ele começa dizendo assim: Senhor, Tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração, antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha aqui que o salmista diz no verso 3, Tu, Senhor, reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como poucas horas das primeiras vigílias da noite. Olha o que ele diz no verso 5. Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono. São todos como a relva que brota com a alvorada. Verso 6. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Verso 7, porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Verso 8, é o que a nossa pastora nos ministrou nessa noite. Tu conheces bem as nossas iniquidades. Nossos pecados não são mais secretos e não escapam à luz da tua face. E aí o salmista, ele começa a discorrer esse salmo, e no verso 12 ele diz algo que é chave para mim e para a tua vida. E ele diz assim: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Essa é uma das orações, um dos pedidos mais corajosos das Escrituras, porque ele diz: Senhor, então me mostra quantos dias eu ainda tenho, para que eu não ande mais como um louco, mas para que eu possa viver a minha vida como um sábio, para que eu não tenha uma vida deliberada no pecado, para que eu não haja mais segundo os meus próprios desejos, mas que eu tenha uma vida em você, porque Tu és o meu início e Tu és o meu fim, Tu és o meu começo, Tu és a conclusão de todas as coisas, em Ti está a minha vida. E antes de nós orarmos aqui, eu queria ler uma profecia de Joel no capítulo 1. E essa profecia, ela ainda está para se cumprir, e tem tudo a ver com aquilo que a nossa pastora nos ministrou por meio do Espírito. E o título desse texto é uma convocação ao arrependimento. Porque nas últimas reuniões, nos últimos meses, é o que o Senhor tem falado para essa casa. Porque nós estamos com os nossos corações diante do Senhor, buscando um Senhor, um arrependimento, porque nós, meu irmão, nós não queremos entrar para as estatísticas dos homens dos últimos dias. Custe o que custar. Nós não queremos entrar para as estatísticas dos homens dos últimos dias. Quem são os homens dos últimos dias? São os homens que apostataram da fé. São os homens que esfriaram no amor. São os homens que esfriaram na obediência. São os homens que perderam a afeição humana, desobedientes a pai e mãe, orgulhosos, presunçosos, idólatras, avarentos, mais amigos dos desejos da carne do que das coisas de Deus. Esses são os homens dos últimos dias. Nós não podemos entrar para essa estatística. Você está aqui. E por isso eu queria ler um texto com vocês, e que nós orássemos e chorássemos sobre esse texto. Joel no capítulo 1, do verso 13 ao 15. Esse texto diz assim: ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Senhor Deus.
porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Elohim, do templo de Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, os líderes, reuni todos os moradores de Judá na casa do Senhor, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. E por que Deus ele está constrangendo Joel a liberar essa palavra sobre o povo? E é aqui que entra os nossos dias. Por que Joel está falando isso? Verso 15. Aquele dia, sim, o dia de Yahweh está chegando. E ele vem com tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Tenha como precioso tudo aquilo que vocês têm ouvido aqui. Por meio de cada um que o Senhor tem levantado. Porque nós temos chorado para ser uma voz profética para esses dias. E porque nós falamos que nós nos incluímos nisso, porque nós também pecamos e somos carentes da graça e misericórdia de Deus. E por isso que essa profecia de Joel 1 é um chamado para mim, para você, a se prostrar e a chorar diante de Deus. E rasgar as vestes do seu coração dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Às vezes nós queremos fazer, sabe, a diferença por aquilo que sabemos, por aquilo que nós podemos construir. Mas sabe qual é a verdadeira diferença? É por meio daquilo que nós nos arrependemos. É daquilo que nós abrimos mão. A nossa história, a história humana, a história, não apenas a história bíblica, não apenas a história bíblica, mas a nossa história, ela conta de um avivamento, de um lugar chamado Ilhas Hébridas, onde duas senhoras muito idosas e doentes, que elas não poderiam ir à igreja, e elas começaram a orar e clamar ao Senhor nas suas casas, porque elas não poderiam ir até lá, e o seu clamor e o seu choro ao Senhor era: Deus, existe uma igreja nesse lugar, mas ninguém quer ir mais lá. Senhor, alcancem os jovens. Alcancem os pais dos pais, alcancem as crianças. E diz que essas duas senhoras começaram a chorar, começaram a clamar, começaram a chorar diante do Senhor e clamar, e clamar, e clamar. Diz que quando elas levantaram um altar sacerdotal diante de Deus, diz que quando elas levantaram um altar de clamor, de adoração, de arrependimento diante de Deus, mesmo idosas, mesmo doentes, apenas duas mulheres em suas casas, diz que chegou um determinado dia que o Senhor começou a visitar este lugar. Pode pesquisar, meus irmãos, isso está nos registros das histórias dos avivamentos, que começou com duas senhoras que não se conformaram com a apostasia daquele lugar, e elas começaram a chorar diante de Deus por arrependimento, e o Senhor ouviu as suas orações e visitou esse lugar. O que nós estamos fazendo aqui? Clamando por arrependimento. Porque às vezes nós planejamos construir as nossas próprias coisas, e não é o que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para conduzir um povo arrependido para o Senhor. E isso não é só papel de quem está falando aqui, é o meu, é o seu, é de todos aqui. Porque Deus é coletivo, você está aqui. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora e levantasse suas mãos em sinal de rendição a Deus. Será o que você pode falar para o Senhor agora acerca disso? Acerca do que o Senhor tem falado? Será que os nossos pecados ainda têm servido como uma espécie de freio na nossa vida, nos tornando pesados para o propósito, e o Senhor nos chamando a subir, mas nós não conseguimos, porque os nossos pecados é como aquela mochila pesada, é como aquele peso nos nossos pés, é como aquela corrente que não nos deixa avançar, e o Senhor nos chamando por meio do teu Espírito, nos convidando por meio do seu Filho: vem para esse lugar.
vem para esse lugar, deixa suas coisas, deixa os seus planos, deixa sua agenda, deixa isso, deixa tudo isso, só vem como está, vem como você está, eu vou transformar, não é você, não é o seu conhecimento, sou eu que vou te transformar. Só o Senhor pode fazer, meus irmãos. Às vezes nós tentamos do nosso jeitinho. Não, eu vou sumir, porque eu sei que do meu jeito eu vou conseguir. Não, eu vou me desligar dessas pessoas e vou para outras, porque eu sei. Não, vamos parar com os nossos jeitos. Meus irmãos, os nossos jeitos não estão dando certo. Os nossos métodos não estão dando certo. Os nossos planos não estão dando certo. A nossa agenda não está dando certo. O nosso método não está dando certo. Você está aqui? E eu queria desafiar você a erguer as suas vozes em oração agora. Diga com o Senhor com suas próprias palavras. Diante dessa palavra que nós somos ministrados, daquilo que o Senhor tem falado, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de mim mesmo. Senhor, eu quero me despojar de mim mesmo. Me despojar dos meus desejos, Senhor. Pai, daquilo que eu tenho buscado para satisfazer o meu próprio eu. Senhor, e se há um pecado inconsciente, como o salmista escreveu, Senhor, que o Teu Espírito me ajude a lembrar. Que o Teu Espírito me ajude, Senhor, a identificar. Porque às vezes nós estamos andando num caminho de erro que ainda não percebemos. E achamos que está tudo certo. Porque fazemos coisas que dá certo. Mas meu irmão, coisas que você faz que dá certo não vão passar por cima daquelas que o Senhor está nos chamando a fazer. Como a pastora nos ministrou, Mateus no capítulo 24 diz que nesse dia de Yahweh, diz que nesse dia do Senhor vai ter muitas pessoas que operou milagres, vai ter muitas pessoas que pregou para multidões, vai ter muitas pessoas que escreveu canções maravilhosas, construiu templos maravilhosos, mas Yeshua vai olhar para eles e vai dizer: eu não te conheço, porque não basta fazer as coisas em meu nome. Vocês estavam fazendo coisas para mim, mas eu não estava. Não é porque você disse que é para mim que eu estou nessas coisas. Às vezes eu estou no simples. Às vezes eu estou na pequena coisa. Às vezes eu estou naquele detalhe que você não abriu mão. Você me construiu um império e me ofertou esse império, mas você me perdeu porque eu só queria aquele detalhe. Chorem os sacerdotes de Deus, chorem os ministros do Senhor, chorem os moradores da terra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, reconhecendo o Teu senhorio sobre a nossa vida. Senhor, nós não queremos apenas que o Senhor seja o nosso Salvador, porque muitas vezes nós queremos apenas o Senhor como um Salvador, mas nós não queremos o Senhor como um senhorio na nossa vida. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus que nos salva, mas não com Deus que é Senhor sobre a nossa vida. Senhor, salva-nos de nós mesmos. Nós não queremos ir para a Tua presença por conta do medo. Nós não queremos nos relacionar com o Senhor por medo de ir para o inferno. Não. Porque o Senhor pagou algo muito precioso. Algo que nenhum dinheiro pode pagar. E foi por amor que o Senhor nos salvou. E foi por amor que o Senhor nos chamou. E nós estamos aqui como sacerdotes de Ti. Sacerdotes, Senhor, do Senhor. Não sacerdotes das nossas coisas, mas sacerdotes do Senhor, clamando a Ti. Senhor, nós estamos aqui clamando o Seu senhorio. Seja Senhor sobre as nossas vidas.
Será que você pode dizer isso para Ele? Seja Senhor sobre a minha vida, seja Senhor sobre a minha casa, seja Senhor sobre os meus negócios, seja Senhor sobre as minhas decisões, seja Senhor, Pai, sobre os meus sentimentos, os meus pensamentos, sobre as minhas intenções. Seja Senhor, ainda que eu perca, ainda que seja mais difícil, seja Senhor. Se você tiver coragem, erga as suas vozes e diga isso para o Senhor: Senhor, seja tudo em mim. Seja tudo em mim, Senhor. Que a Tua palavra, que é mais cortante do que faca de 2 gumes, venha dividir a nossa alma do nosso espírito. E venha trazer à nossa consciência o Teu propósito, o Teu querer para as nossas vidas. Nós não queremos viver as nossas próprias vontades. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que nos custe, Senhor. Ainda que nos custe, começa a falar com o Senhor. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Chore kandarama sore miase. Rode kandarama chore miase. Espírito Santo, nos convence, Senhor, nos convence. Oh Espírito Santo, Ruach HaKodesh, começa a soprar neste lugar. Ruach HaKodesh, começa a soprar sobre as mentes e sobre os corações de cada um neste lugar. Ruach HaKodesh, começa a soprar, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Deus. Quebra o nosso orgulho, aquela autossuficiência que nós temos. Quando achamos que nós podemos edificar coisas para você, nós não podemos edificar nada, pois a Tua palavra diz que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Por isso nós não queremos nada que não foi nos dado dos céus. Nós não queremos, Senhor. Continue falando com o Senhor no seu lugar. A palavra redenção, ela significa a oportunidade de um novo começo. Deus está dando oportunidade de novos começos. Deus está dando oportunidade de novos começos nessa noite. Se você tem coragem, diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero recomeçar, Senhor. Permita que eu tenha um restart na minha vida. Algo que o Senhor está ministrando no meu espírito e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, Ele diz assim: as coisas não vão voltar como eram antes. Presta bem atenção nisso. Às vezes nós buscamos uma restauração de Deus, pedindo para que as coisas voltem a ser como era antes, ainda que elas fossem boas. E o que o Senhor está imprimindo no meu espírito é que as coisas não voltarão a ser como antes. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus é muito bom em fazer coisas novas. Deus, Ele não quer fazer você voltar a ser como antes. Deus quer voltar a fazer você ser melhor. Porque Ele cria tudo a partir do nada. Só Ele pode fazer. É Ele quem traz a luz das trevas. Ou seja, Deus não está limitado às nossas capacidades. Ele faz como bem Lhe parecer. E como eu acesso esse lugar? Arrependimento. Como nós acessamos esse lugar? Arrependimento. O que é o arrependimento? É voltar-se para o Senhor. É dizer: Senhor, me ajuda nesse processo de caminho de volta. Para aquilo que era antes? Não.
para o novo. Porque diz que Deus, Ele vê o fim no começo de tudo. Deus vê o fim no começo de todas as coisas. E é para esse lugar que Deus quer me levar e Deus quer te levar. Chore candaramasso. Chore candaramase. Oh Senhor, nossa rocha forte, nossa fortaleza, nosso abrigo. Nós queremos ser transformados como Isaías foi. Diz que Isaías viu as vestes enchendo o templo. Então ele viu o estado do seu coração. Ai de mim, Senhor, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que passei anos profetizando contra um povo, e no final eu era apenas mais um, mas a tua glória me encontrou. Diga isso para o Senhor: a tua glória me encontrou. Se ela não encontrou ainda, que ela me encontre, e que ela me transforme, e que ela me constranja. Senhor, nós queremos nos próximos dias sermos constrangidos pelo Senhor. Que o teu Espírito nos constranja. Essa é a nossa oração, Pai. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por fazer tudo tão especial de um jeito que só o Senhor sabe. Obrigado por essa família da fé. Obrigado por essa casa de oração. Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe a cada um. Eu sei que foi o Senhor que trouxe a cada um aqui nessa noite. Nós planejamos, nós agendamos, nós nos movimentamos, mas no final é o Senhor quem faz. Uns plantam, outros preparam a terra, mas só o Senhor é capaz de mandar a chuva. Só o Senhor é capaz de fazer frutificar. Nenhum homem tem o poder de fazer a semente frutificar. Por isso que nós estejamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus, e que os frutos de arrependimento venham se manifestar nas nossas vidas nos próximos dias. Essa é a nossa oração, Senhor. Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado, Senhor, por usar a nossa pastora, Pai, para nos elucidar. Eu te agradeço por cada líder dessa casa, Senhor, que tem chorado diante de Ti, comprado a briga, comprado a missão. Obrigado. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor tem trazido nessa casa. É um cumprimento de uma promessa. É nós testemunharmos, Senhor, a Tua palavra se cumprindo. Por isso, Senhor, nós não nos importamos de sermos amassados pelo Teu Espírito. Porque a palavra Getsemane significa lagar de óleo. É onde se pisava no azeite, era onde se pisava no fruto da oliveira para gerar azeite. É lugar de pressão. Getsemane faz a nossa vida um Getsemane, mas produz óleo. Produz óleo, Senhor, produz óleo para a geração seguinte. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Que as palmas louvem ao Senhor, amém?